No dia em que celebramos a independência do Brasil, eu quero trazer uma reflexão importante sobre o papel do cristão no meio dessa polarização política que tem dividido o nosso país, que tem dividido o Brasil. A gente vê uma verdadeira guerra de ideologias, com discussões acaloradas de um lado e do outro. Mas, como cristãos, como de fato nós devemos nos posicionar? Será que é o nosso papel participar dessa briga? Ou nós temos algo maior a defender? E como entender passagens difíceis, como aquela em que Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas espada? Vamos conversar sobre isso agora no podcast Voz Consciente. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o nosso papel como cristão, ele vai muito além de defender um partido, uma ideologia ou uma visão política. Como nós vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania, ela está nos céus, e a nossa maior lealdade, ou seja, nós devemos ser leais, sim, a Cristo e aos princípios do reino de Deus. Mas isso também não significa que nós devemos ser neutros em tudo, certo? Jesus mesmo falou em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Lendo assim, parece até que esse texto ele seja contraditório, não é verdade? Afinal, Jesus não é o príncipe da paz? Mas o que ele está dizendo aqui é que, por causa do Evangelho, haverá divisões inevitáveis. Quando escolhemos seguir Jesus de verdade, a gente toma uma posição espiritual que nem sempre é aceita por todos. E essa espada de que Jesus fala representa a separação que acontece quando alguém decide viver de acordo com a verdade de Deus, mesmo que isso vá contra as expectativas da família ou da sociedade. Mas aí é que vem a diferença, meu amigo, minha amiga. Essa divisão de que Jesus fala, ela não tem nada a ver com política, não tem a ver com ideologias humanas. Ela é uma divisão espiritual, uma separação que acontece quando o reino de Deus entra em confronto direto com o pecado, com o mundo. Nesse contexto, o cristão pode sim enfrentar conflitos, até com pessoas próximas, por defender os valores de Cristo. Isso é algo que nós não podemos abrir mão. Agora, quando a gente olha para o cenário político, a coisa é bem diferente. A polarização que nós vemos hoje no Brasil, essa guerra entre esquerda e direita, isso não tem nada a ver com o Evangelho em si. São disputas humanas, que muitas vezes estão mais ligadas aos interesses pessoais ou mesmo interesses de grupos, do que com os valores do reino de Deus. E o cristão precisa discernir isso. Jesus nos chama para sermos pacificadores. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente, portanto, deve buscar a paz, o diálogo e evitar as brigas que só dividem ainda mais as pessoas na política. O problema é quando o cristão mistura essa divisão espiritual que Jesus falou com divisão política. Nós defendemos sim a verdade de Deus com firmeza, mas quando se trata de política, o nosso papel é promover a paz, o respeito
e não alimentar brigas que muitas vezes não levam a nada. Então a pergunta que nós podemos fazer é: qual é o equilíbrio? O cristão, de fato, ele precisa se posicionar quando o assunto é o Evangelho, a verdade de Deus, a justiça divina. Aí sim, nós não podemos ceder. Mas em relação às questões políticas, o nosso papel é agir com sabedoria e pacificar. Lembrando que o nosso compromisso maior é com Cristo e com a justiça do seu reino, e não com ideologias que dividem muito mais as pessoas. O próprio Jesus ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos responsabilidades como cidadãos, sim, mas nossa lealdade maior é com Deus. Então, nesse dia 7 de setembro, o que a gente aprende com tudo isso? Nós aprendemos que precisamos discernir o que é uma batalha espiritual, quando nós devemos nos posicionar com firmeza, e o que é uma disputa apenas terrena, quando nós somos chamados a ser agentes de paz. Se a nossa defesa de uma ideologia ou partido político está causando divisão e ódio, é hora de parar e refletir. Será que isso está alinhado com o que Jesus nos chamou a fazer? Agora eu te convido para nós orarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos por nos chamar para sermos teus filhos e por nos dar a missão de levar paz ao mundo. Nós te pedimos sabedoria para discernir as batalhas que devemos lutar, mas também as discussões que nós devemos evitar. Que possamos ser luz em meio à escuridão, sem nos perder em divisões que não têm nada a ver com teu reino. Nos ajuda a defender a tua verdade com amor e a promover a paz em meio à polarização. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdo do canal Cristão Consciente. Que você possa ser um pacificador, sendo luz no meio de tantas divisões. Até o próximo programa Voz Consciente. Que Deus te abençoe.